Olá, nesse vídeo eu vou dar início à leitura desse artigo, então será uma série de vídeos nos quais eu vou ler aí trechos ou seções desse artigo e vou tecendo os comentários pertinentes. Então serão vídeos longos, que requerem um pouco mais de atenção, e o foco aqui é discutir alguns aspectos sobre o kefir. Então, kefir de água no caso. Então eu estou aqui com esse artigo, é um artigo de 2021, nesse Jornal Internacional de Microbiologia de Alimentos. O título é um artigo de revisão, então o título traz aí que é um update ou uma atualização sobre o kefir de água, focando em aspectos da microbiologia, composição e produção. Aqui eu tenho os autores. Esses autores, um é da Irlanda, Bélgica e o outro também da Irlanda, de instituições diferentes. Aqui eu tenho das informações do artigo as palavras-chave para a gente buscar esse artigo. Esse artigo está disponível na internet, basta buscar pelo título, qualquer pessoa consegue fazer o download, mas temos aqui as palavras-chave, que seria water kefir, beverage, fermentation, tibicus e tibi. Então, kefir de água, bebida, fermentação, tibicus e tibi. Aqui já vem a seção abstract, que é o resumo. É muito interessante a gente começar o artigo pela leitura do resumo, pois o resumo traz tudo que será abordado ao longo do artigo. Então, a gente lê o resumo, o abstract, e caso a gente vê que não está dentro do que a gente está buscando, a gente nem lê o resto do artigo. Por isso é importante a leitura do resumo, ele dá um preview do que vai ser tratado e a gente consegue determinar se a gente prossegue com a leitura ou deixa esse artigo de lado, se não é o que a gente está procurando. Aqui ele traz que o kefir de água é sparkling, eu acho que tem um sentido de espumante, levemente ácido, é uma bebida levemente ácida, espumante, produzida pela fermentação da sucrose. Sucrose é a sacarose, que pode ter adição de frutas secas, pode ser adicionado com os grãos de kefir. Esses grãos são gelatinosos, esses grãos gelatinosos são uma cultura simbiótica de bactérias e leveduras, é como se fosse um Scooby. Se a gente pegar Symbiotic Cultures of Bacteria and Yeasts, é o acrônimo ou a sigla para Scooby. Só que o Scooby do kombucha não necessariamente é essa bactéria aqui. Então, do Scooby seria bactérias acéticas. E aqui o que domina são bactérias láticas. Então a gente tem uma grande diferença, isso na verdade é toda a diferença, mas na essência da ideia de cultura simbiótica acaba sendo a mesma, porque aqui vão ser uns grãozinhos. Lá no kombucha é a bolacha ou os discos. Lógico, o polissacarídeo é diferente. Lá é celulose, é algo parecido com celulose, e aqui é uma matriz de polissacarídeos mais para o lado da dextrana. Eu não sei se esse autor vai citar mais à frente, mas é uma matriz diferente. As bactérias ácido-láticos, leveduras e acéticas são os principais membros aqui do grão do kefir de água. Aqui, amongst other contributions, eu acho que tem a contribuição aí de outras espécies de bactérias láticas que produz aí a matriz de exopolissacarídeo que forma o grão do kefir. Enquanto as leveduras ajudam as bactérias com a questão da fonte de nitrogênio que pode ser assimilado. Aqui ele fala que algumas espécies predominam, algumas espécies, cadê? Ele vai trazer aqui que aonde aqui? Isso. Algumas espécies predominam na microbiota, entretanto, podem depender aí da origem dos grãos e do substrato de fermentação e da condição. Então ele fala aqui algumas espécies de micro-organismos podem estar presentes ou não, dependendo aí da origem dos grãos, das condições de fermentação, da região.
Esses fatores afetam as características da bebida produzida em termos de aroma, de flavor e acidez. Por exemplo, pode ser controlado esses fatores, né? Eles também podem ser controlados para poder produzir uma bebida aí com as características desejadas. A produção do kefir de água ela tem tradicionalmente ocorrido em pequena escala e o uso pequena escala e não tem um uso definido de uma cultura iniciadora, uma cultura starter para começar esse cultivo, porque normalmente as culturas são doadas, então não, acaba tendo muita variação entre as culturas de kefir. E pela própria dinâmica da simbiose entre as várias espécies de micro-organismos, isso se torna ainda mais difícil de ter aí uma cultura definida ou uma cultura padronizada para começar o cultivo do kefir de água. Entretanto, ele traz aqui que a popularidade da bebida do kefir de água tem crescido, em parte por causa das pessoas que buscam vida saudável, e ele traz aqui da questão dos benefícios para a saúde também. Embora esses benefícios ainda precisam ser entendidos junto com a biologia e a dinâmica do kefir de água aí, para poder definir condições aí de processo controlado, e ultimamente isso tem aumentado. Então, o objetivo dessa revisão é proporcionar uma atualização em tudo que está uma atualização no conhecimento aí que está correndo, no conhecimento atual sobre o kefir de água. Então, aqui lido o resumo, eu vou já dar início no próximo vídeo à questão da introdução desse texto.